gente! Meus pequenos e minhas pequenas, estou aqui de volta e hoje com uma surpresa muito legal, muito bacana. Quem é que sabe qual o dia especial? É claro, é o dia dela, o dia da mulher mais incrível do mundo, o dia das mães! E eu estou aqui um quadro muito especial para vocês, essa história muito especial que eu coloquei nesse quadro. Mas como que é o nome desse quadro, Chiquinha? É um quadro muito especial, que se chama Mamãe Maravilha. E para esse quadro Mamãe Maravilha, eu escolhi a história de uma mãe muito especial que sofreu muito, teve muitas lutas, muitas dificuldades, passou por muitas dificuldades para ter o seu príncipe, o seu pequeno bebê, em um dia tão especial. E adivinha qual foi o dia que esse lindo príncipe nasceu? Justamente em um dia das mães. Por esse motivo, a história dela foi escolhida, porque além de ser um exemplo de superação, além de ser uma mamãe maravilha, o lindo bebê dela nasceu justamente no dia que é comemorado o Dia das Mães. E eu estou aqui para contar essa história para você. Fica comigo! A história de hoje fala de uma mãe muito especial. O nome dela é Luciana, conhecida como Lu. Aos 23 anos de idade, a Lu descobre que estava grávida. Lu sempre foi independente, trabalhava, namorava e tinha sonhos que uma jovem de 23 anos tem. Ela mal sabia que a vida dela logo iria mudar, e muito. Curtindo seu namoro aos 23 anos, ela descobriu que estava grávida. Assim que soube, contou para os seus pais, que a princípio ficaram bem preocupados, mas ao mesmo tempo felizes com a notícia. Ao contar para os pais do namorado, teve alguns probleminhas, pelo fato de serem muito novos. Mas Lu seguiu em frente com a sua missão que Deus havia dado para ela de ser mãe. Lu suportou muitas coisas difíceis e superou cada dificuldade que a vida lhe oferecia. Sempre foi forte, guerreira e sentia que a cada dia ser mãe tornava ela mais persistente nas lutas de cada dia. Aquela força não vinha dela, e sim do dom de ser mãe. Com 5 meses de gestação, Lu começou a ter pressão alta. A médica encaminhou Lu para uma outra médica especializada em gestação de alto risco. Do 6º ao 7º mês de gestação, ela descobriu que estava com pré-eclâmpsia. Para quem não sabe, a pré-eclâmpsia é a pressão arterial elevada acompanhada de um excesso de proteína na urina que causa um risco para a mãe e para o bebê, se não tomar precauções imediatas. Com 5 meses de gestação, Lu começou a ter problemas de pressão alta. Com 6 meses, o bebê parou de crescer dentro dela e com 8 meses, ali estava a médica, marcando seu parto prematuro. Com isso tudo, Lu estava em pânico. Ela sempre teve medo de hospitais, agulhas e sangue. Então, naquele momento, a gestação tão linda se tornou um pânico para ela. Por causa do quadro de risco que apresentava a gestação de Lu, a sua médica decidiu marcar o parto para o dia 21/5 de 2008. Mas no dia 11/5 de 2008, em um domingo de Dia das Mães, ela começa a passar mal. Voltando do aniversário do seu primo, ela começa a passar muito, mas muito mal mesmo. As vistas dela apagou e foi levada ao hospital pelos seus pais. Quando ela chega no hospital e maternidade Paranaguá, em Ermelindo Matarazzo, uma médica muito atenciosa e simpática diz para a Lu que a pressão dela estava muito alta, 14/15, e diz que ela precisava fazer o parto imediatamente. Lu, desesperada, começa a chorar
e pedir pelo amor de Deus para isso não acontecer. Ela estava com 8 meses ainda de gestação e estava com muito medo. A médica decidiu então internar Lu e fazer apenas um acompanhamento. Só que quando a médica fez o exame de toque, sentiu a cabeça do apressadinho do bebê Bruno. Então a médica disse: não vai ter jeito, terei que fazer o seu parto hoje. Infelizmente, não dá para adiar. Você já está sem líquido, disse a médica para Lu. Ali estava Lu, se preparando para ser mãe na data que é comemorado o Dia das Mães. Imediatamente, a médica sobe a paciente Lu para o centro cirúrgico. Como a pressão da Lu estava mais alta do que quando chegou ao hospital, a médica se apressou para fazer o parto e não autorizou que ninguém assistisse, nem os pais e nem o namorado. Era um parto de grande risco. Ou seja, naquele momento, Lu estava completamente nas mãos de Deus, apegada à sua fé e ao seu lindo filho que estava em seu ventre, prestes a vir ao mundo. Nesse momento, estava a família dela nos bastidores. E então a médica chama a família dela e do pai do bebê também e pergunta: no caso de uma eclipsia, quem vocês optam em salvar, a mãe ou o bebê? A família dela disse, sem pensar, a mãe. Naquele momento posso afirmar que Lu estava nas mãos de Deus. Meu Deus, que pergunta difícil essa! Ninguém sabia o que responder naquele momento de tanta dor e desespero, mas Deus tinha a resposta certa. A médica então volta para o centro cirúrgico e consegue salvar a vida dos dois. A resposta de Deus era: os dois seriam salvos, a mãe e o bebê. O Bruno veio ao mundo às 22h45, pesando 2 quilos 245 gramas, com 40 centímetros. Durante o parto, Lu apagou. Sua pressão chegou a 28/32 e isso fez com que não visse o seu filho nascer. Lu entrou em coma durante o parto e foi direto para a UTI. Lá, precisou ficar uns dias em coma induzido, até que a pressão voltasse ao normal. Ela diz que a sensação que ela teve é que ela morreu e nasceu de novo. Lu saiu da UTI depois de 4 dias, sem ter notícias do filho. Chegou a pensar que o seu bebê havia morrido, porque ainda não tinha visto ele. Um amigo de Lu, quando soube que ela tinha acordado, correu para visitá-la e levou a foto do bebê. Lu, ao ver a foto, começou a chorar, emocionada e feliz. E que presentão de Dia das Mães que Lu recebeu, hein? Seu lindo filho estava em seus braços. Mas Lu mal sabia que a luta dela não havia terminado. Estava só começando. Ao sair do hospital, Lu continuava criando seu filho, morando na casa de seus pais. Ela marca a primeira consulta ao pediatra, onde descobre que o príncipe Bruno tinha uma diferença de 4 centímetros de uma perninha para a outra. Por conta do nascimento tão turbulento e com problemas de risco, a médica não notou essa diferença no nascimento do pequeno Bruno. Ao sair dessa consulta, Lu começa a lutar para descobrir o que o seu filho tinha. Com medo do que pudesse ser, correu para o hospital e pediu por um raio-x. O resultado comprovou uma má formação no fêmur. Então ela marca uma consulta com o ortopedista, onde ele diz que o problema do Bruno era cirúrgico. Não tinha o que fazer naquele momento, só quando ele tivesse maior, pois ele era muito pequenino e nada poderia ser feito naquele momento. Lu continuou
passando por esse ortopedista durante 4 meses com o Bruno, mas ainda não tinha solução para o caso do Bruno. Ela não conseguia entender o porquê daquela diferença na perninha dele. Estava confusa, sem um diagnóstico preciso. Inconformada com o fato de não poder fazer nada enquanto ele ainda era bebê, decidiu procurar uma segunda opinião e então marcou uma outra consulta com outro especialista em ortopedia pediátrica. Lu foi para o Centro Clínico Ortopédico, que chegando lá se depara com um médico excelente, de coração bondoso e que transmitia paz e serenidade, o Dr. Francisco. Lu começa a chorar, contando o que se passava com o pequeno guerreiro Bruno. O Dr. Francisco acalmou o coração da Lu, explicando o problema do Bruninho e dando um diagnóstico preciso do que realmente aconteceria com o Bruninho. O Dr. Francisco diz que o Bruno sofria com uma doença rara, que é uma malformação congênita. Essa doença é rara porque de cada 1 milhão de pessoas, só uma nasce com ela, e ainda não se tem um motivo para qual. Naquele momento, Lu ficou bem triste, preocupada, mas estava calma e segura com o encaminhamento que o Dr. Francisco havia dado para o hospital da ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Lu pensou: eu fiz tudo certo durante a gestação. Fiz a ultrassom 3D colorida e nunca causou nenhum problema. Então Lu, naquele momento, tão destemida, guerreira e lutadora, segue com o seu filho para os tratamentos na ACD. Com 7 meses de vida, Bruninho começa o seu tratamento na ACD. Após muitos exames e tratamentos, aos 4 anos, em 2013, Bruninho coloca o seu primeiro fixador para alongar o fêmur e corrigir anormalidades do quadril. Em 2014, fez a retirada desse fixador. Com 7 anos, em 2015, ele fez uma cirurgia no joelho, fez todos os ligamentos porque a rótula do joelho estava desgastada, devido ao Bruninho pisar com a ponta do pé. Ele fez também uma outra correção no quadril no mesmo dia. No ano de 2018, o Bruno estava com 7 centímetros de diferença de uma perna para a outra e foi necessário fazer o segundo alongamento, que foi um sucesso. Ele ganhou 5 centímetros de osso. Ele nasceu com 4 centímetros de diferença, mas conforme cresce, vai estendendo-se essa diferença. Em 2018, Bruno tinha 7 centímetros de diferença. Agora ele tem 2 centímetros. Ele ficou mais 10 meses com o fixador em 2018 e retirou em setembro de 2019. Porém, a perna dele estava travada, impossibilitada de crescer. Isso faz parte do procedimento médico. O médico faz isso para ganhar tempo para a perna direita do Bruninho crescer, o tanto que falta, no caso, os 2 centímetros da perna esquerda. E com isso, ele economiza uma cirurgia de alongamento. Agora, em julho de 2020, vai tirar esse grampo que impossibilita a perna esquerda de crescer. Bruninho vai até os 18 anos, passando por cirurgias de alongamento sempre que necessárias. Conforme for crescendo, essa diferença também irá crescendo. Quando o Bruninho está com o fixador, os 10 primeiros dias são bem sofridos. As dores são absurdas. O medo acaba prejudicando também. Na última cirurgia que ele fez, o Bruninho perdeu muito sangue. Precisou receber 2 bolsas de sangue. Lu pensou que ia perder o seu filhinho que teve com tanta luta, ao ver ele tão pálido na UTI após a cirurgia. Mas ele é forte como a mãe e ficou muito bem.
Bruninho é um menino forte, de uma fé imensa e muito guerreiro. As dores dele são aliviadas com morfina, tramol e até mesmo com uma anestesia aplicada direto no catéter. O procedimento é doloroso, pois é uma cirurgia bem invasiva. Primeiro a pele é cortada até o osso, depois serra o osso e depois parafusa o fixador. Bruno sempre fica com medo de ir embora do hospital, medo de tirar as sondas e acesso. Foi em um momento desses que encontrei o guerreiro Bruno no hospital com sua mãe. Ele estava deitadinho em sua cama e a Chiquinha invadiu seu quarto e se apaixonou por aquele menino do cabelo azul, tão iluminado e com aquele fixador na perna, sorrindo o tempo todo. Te amo, meu pequeno Bruno. O Bruno é especial e é o maior presente que Deus entregou para a Lu no Dia das Mães no ano de 2008. Todos na ACD amam ele. Hoje ele vive em um lar com muito amor de sua mamãe, do seu padrasto, que é como um segundo pai para ele, e com uma irmãzinha linda. Bruno recebe também muito amor do seu papai. Lu e o papai de Bruno hoje são amigos e proporcionam muito amor para a vida do Bruno, assim como todos os amigos, familiares, médicos, funcionários da ACD. Bruno realmente é uma criança guerreira e muito especial. Olá pessoal, meus pequenos e minhas pequenas, então está aí essa linda história emocionante. Gente, quando eu soube dessa história eu fiquei muito emocionada. A Chiquinha chorou, a Chiquinha ao mesmo tempo sorriu, né, com tantos momentos lindos que tem a história. E essa é a nossa história com o nosso lindo tema Mamãe Maravilha, que é o exemplo de superação. Eu sei que existem várias mães que estão com seus filhos em fase de reabilitação, que estão com seus filhos internados, passando por momentos muito difíceis. Existem vários outros exemplos de mulheres, de mamães guerreiras que têm suas histórias como um grande exemplo de superação. Mas a história de hoje escolhida foi a da Lu, que nós possamos ver essa história e guardar dentro do nosso coração e crer que nada é impossível. Nós temos fé, muita fé em nossos corações. Tudo pode acontecer através da fé, através de você acreditar. Então tá aí a nossa história de hoje, que é um exemplo de superação, que é a vida da Lu, que ganhou o nosso lindo príncipe Bruninho no Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para você. Beijo a todas as mamães que estão lutando pelos seus filhos para ver eles bem. Tchau!